Motoristas esperam redução de tarifas de pedágio em rodovias da macro-região. Uma mudança na concessão de pistas pode reduzir os valores em até 25%. A medida também pode reaquecer a economia. Quem roda pelas estradas paulistas reclama dos valores das tarifas de pedágio. Mas uma viagem curta aí, você vê, a cada 30 quilômetros você tem que pagar, entendeu? O custo é alto. Acaba, às vezes, tornando inviável algumas negociações. Eu pago uma média de quase R$100 todo dia de pedágio, por dia, ida e volta. Eu acho um absurdo, cara. No ano passado, rodovias de algumas cidades tiveram redução nas tarifas. Isso aconteceu nas praças de pedágio de Pitangueiras, Sertãozinho, Sales Oliveira e Ituverava. Para este ano, a promessa era de queda de 25% nos preços das praças de duas rodovias da região, Ronan Rocha e Cândido Portinari. No entanto, isso só aconteceria no início da nova concessão, que estava marcada para abril. Mas a antiga empresa ainda administra o serviço. Para esse advogado, o Estado precisa dar uma resposta sobre o que tem motivado essa demora na troca das concessionárias. O responsável da questão do pedágio é o governo do Estado. Ele concede para um terceiro prestar esse serviço. Então, quem tem que responder pelo motivo da não redução da tarifa, neste momento, é o governo do Estado. E aí ele, inclusive, deve agir no sentido de obrigar aquele que ganhou o certame a assumir o serviço e fazer a redução. Além de ser bom para o motorista, a redução da tarifa de pedágio poderia reaquecer a economia da região. Isso levando em consideração que seria mais um estímulo para o setor de transporte. E quem ganharia com isso seria o consumidor final. Hoje, muitos produtos ficam mais caros por conta do frete. Fábio, que é caminhoneiro, sabe muito bem disso. Alguns trajetos dentro do estado chegam a custar quase R$1.000, preço gasto apenas com pedágios. Eu gasto mais de R$900 de pedágio por viagem. Então, você vê, salário mínimo hoje quanto que é e nós gastamos isso aí num dia, né? Por dia. Você dá uma viagem por dia em Santos, né? Então quer dizer que, em média, R$8, R$9.000 de pedágio por mês. A possibilidade de redução da tarifa é vista com bons olhos e muito aguardada pelos motoristas. O advogado ainda diz que isso estava previsto no contrato e deve ser cumprido pela nova concessionária. Quando existiu, já previa que no exercício seguinte teria uma redução, como aconteceu na região. Então, quem ganhou o certame, quem ganhou a licitação para prestar o serviço, já deveria estar implantando a redução. Se não está, cabe ao governo do estado explicar por quê, porque existem muitos reflexos em virtude do preço da tarifa. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A concessionária que administra o trecho disse que haverá redução de média de 20% nas tarifas a partir da data de início de cobrança para motociclistas. Disse ainda que as praças de Batatais e Restinga passam por adequação. A Artesp declarou que os valores das novas tarifas ainda não foram calculados, mas sobre os valores já reduzidos incidirá também desconto adicional de 5% para todos os usuários que optarem pelo pagamento do pedágio automático, conforme previsão do edital. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pucci, quem vai falar sobre esse assunto conosco é o especialista em administração pública, João Luiz Passador. Já passou da hora do motorista pagar uma tarifa mais baixa nas rodovias da macro-região? Boa tarde. Boa tarde. Certamente sim. Por algumas razões. A primeira delas é que você está chegando ao final de um ciclo de contratos de concessão. Obviamente que num primeiro momento os contratos deveriam ser um pouco mais atraentes, né, para de fato conseguir arregimentar aí candidatos para concessão. Não existia uma tradição no Brasil e obviamente existia uma certa aversão, né, da participação para contratos de certo risco. Eu diria que nós já passamos por esse ciclo de aprendizagem da cultura da concessão e, de fato, até nas cláusulas desses contratos há previsão de revisão de deflatores, né, do valor das tarifas. Então, é, de fato, um momento importante para o consumidor, de modo geral, né, para o interesse público de maneira geral. Esse cenário é das concessionárias com muita força e a falta de vontade política na macro-região para resolver isso? De fato é uma característica típica desse tipo de contrato. De um lado você tem uma espécie de monopólio natural, né?
Eu conheço outros modelos onde, especialmente na Europa, que você tem as rodovias pedagiadas, mas você tem a opção da rodovia vicinal, ainda assim asfáltica. E aqui no caso não temos essa possibilidade. Então não há nenhuma alternativa, né? O consumidor paga ou paga. Segundo, dado esse poder da concessionária, a sua relação, né, com o poder público é sempre muito forte, porque como ele é o único prestador de serviços, né, mesmo que ele não cumpra, por exemplo, as cláusulas de contrato, é muito difícil o poder público penalizá-lo ou retomar o serviço. Na nossa macro-região, existe um grande fluxo de cargas e também de pessoas todos os dias. O pedágio por aqui influencia todo um cotidiano? Certamente, na matriz de custos, já que a grande maioria do modal utilizado, especialmente aqui na região, é sobre rodas, né, é transporte rodoviário, a rubrica, né, correspondente aos pedágios, de fato, é bastante elevada e uma participação poderosa na composição desses custos. A redução seria muito interessante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ei, Thaís.